Vamos começar então a ronda de questões para o Mr. Sérgio Conceição. Vou solicitar que coloquem uma questão apenas por cada solicitação, para dar margem a que mais pessoas possam fazer perguntas, ok? Começamos com o Porto Canal. José Miguel. Mister, boa tarde. Olhando para este grupo e para as equipas que o constituem, estamos a falar de equipas com um palmarés importante na competição, como o Porto, como o Liverpool. O Atlético não conquistou, mas tem finais recentes. Pergunto-lhe, por isso, se acha que este é um dos grupos mais equilibrados desta edição da competição e com que espírito é que vê a equipa para iniciar uma nova participação na Liga dos Campeões? Bem, esse equilíbrio está patente por aquilo que é a história de cada um dos clubes. Nós tivemos uma final da Liga dos Campeões em 2004 e a partir daí até hoje, tanto o Milan como o Atlético de Madrid e o Liverpool tiveram cada um destes clubes duas vezes em finais, ou seja, cada um deles duas vezes em finais, são 8 finais. Isto quer dizer do poderio e do peso histórico destes mesmos clubes. Eu espero que, com a devida diferença como é que eu ia dizer, o Milan num campeonato italiano, o Liverpool num campeonato inglês e o Atlético de Madrid num campeonato espanhol, fazem parte de campeonatos que são campeonatos em termos financeiros e mesmo em termos de competitividade mais fortes que o nosso, isso não há dúvida nenhuma. Nós conseguimos sempre contrapor essas diferenças com o espírito que o Pepe falava há bocado, sempre com uma ambição e uma determinação muito grande, olhando para cada jogo como uma oportunidade de ganhar esse mesmo jogo, e é dessa forma que vamos encarar esta. Mais futebol? Sérgio, bom dia. Ricardo Castro, Mais Futebol. Pergunto-lhe uma questão não relacionada com o jogo, mas também com o futebol e com a indústria e os eventos que estão à volta dela. Depois do Sporting Porto, um dos árbitros assistentes veio contar uma história que viu com os jogadores do Porto que estavam revoltados junto à linha de fundo e que depois, quando chegou lá, se apercebeu que o Tony Martínez estava um bocadinho chateado com um fotógrafo que estava a tirar fotografias, aparentemente ao adepto do Sporting que tinha caído da bancada. Como treinador e também agente do futebol, como é que vê esta situação e esta também atitude do seu jogador contada pelo árbitro assistente do jogo? Eu conheço o grupo que tenho, acho que lá do futebol e tudo aquilo que é a vida profissional das pessoas, existe a vida pessoal e aquilo que é a saúde, que é no fundo o mais importante. E quando é assim, eu orgulho-me de ter um grupo de jogadores também, além da qualidade que têm como profissionais, são também um grupo, uma qualidade humana acima da média. E aquilo que o Pepe estava a dizer é verdade. Vi muita preocupação com um adepto do rival que jogávamos, mas que isto não tem, aqui não há, nesse momento não há rivalidade nenhuma, há uma pessoa, há a vida de uma pessoa, e isso é o mais importante. Referir isto, aquilo que é que foi o sentimento do Tony Martínez numa situação difícil e onde alguém aproveitava para se valorizar como profissional ou algo do género e que, na minha opinião, de uma forma completamente errada. Boa tarde, Sérgio. Pedro Monteiro, TV. Sei que o Sérgio não gosta muito de particularizar ou individualizar, mas eu ia-lhe fazer uma questão em relação a dois jogadores. O Diogo Costa, que está a fazer um excelente arranque de temporada e que foi inclusive destacado como o melhor jogador em campo em Alvalade e que vai muito certamente ser titular também, só tem um jogo de Liga dos Campeões. Como é que tem visto a evolução dele? Que confiança é que tem para este jogo? E outra em relação ao Wendel, que foi dos jogadores que mais recentemente se juntaram ao grupo, como é que ele se tem integrado e se de alguma forma, já sei que não vai dizer se ele vai jogar amanhã ou não, mas se é opção, se tem trabalhado no sentido de poder ser opção o mais rápido possível. Bem, em relação ao Diogo Costa, está a fazer o papel dele, o trabalho dele, de acordo com aquilo que é a sua qualidade e a evolução que tem tido. Não podemos esquecer de um outro guarda-redes que nos deu muito nestes últimos tempos na Liga dos Campeões, foi o Marchesino, neste momento está lesionado, mas independentemente disso e daquilo que eu já ouvi, o Diogo Costa começou a jogar com o Marchesino em condições. Okay? Depois é a semana de trabalho que me vai dizer por quem é que eu opto, incluindo obviamente aqui o Cláudio Ramos
e uma Enchedo, que fazem parte do lote de 4 guarda-redes que nós temos à disposição. Depois, em relação ao Wendel, para as pessoas pode ser estranho, para alguma comunicação social pode fazer títulos disso, mas o Wendel tem-se preparado, tem trabalhado connosco para conhecer e para perceber o que é que nós queremos dele naquilo que são os princípios da nossa equipa, e não é num estalar de dedos. Uma coisa é termos um jogador completamente rodado, jogado. O Wendel, a última titularidade foi em maio, ou seja, acabar o ano desportivo, quando estava no Leverkusen. A utilização é pouca e não podemos esquecer também que tive 10 jogadores durante 15 dias, que estivesse o grupo todo trabalhando de uma forma diferente, se calhar naquilo que era esse conhecimento dele, em treinos onde tenho à disposição os jogadores todos, é diferente do que ter 10 jogadores. Isto não quer dizer que não seja opção, obviamente que era opção para o Sporting também. Se me perguntar se está nas condições ideais para ser lançado depois de passar 15 dias com 10 jogadores num clássico e num jogo da Liga dos Campeões, aí posso ter mais dúvidas sobre isso. Não quer dizer que amanhã não possa iniciar o jogo também, e eu correndo o risco depois de me dizerem que eu sou mau treinador porque não sei um jogador que não tinha minutos de jogo e que não era conhecedor daquilo que é a equipa de Futebol Clube do Porto. Mas nós às vezes somos presos por ter cão e por não ter. Eu estou habituado a isso. As decisões sou eu que as tomo em consciência, por isso assim continuarei sendo cabeça dura, como dizem, não é? E tenho muito orgulho nisso. Sou uma pessoa de convicções. Boa tarde, Sérgio, em direto para a Sport TV+. Este jogo marca o seu reencontro com o Diego Simeone, o treinador do Atlético, que foi seu colega enquanto jogador na Lazio. Que memórias é que guarda desse tempo, da relação com o Diego Simeone, e já agora se concorda se são dois treinadores com estilos semelhantes? Não, acho que nós representamos um clube de gente muito apaixonada. Os adeptos do Atlético de Madrid são adeptos super apaixonados. Representamos um clube que no seu ADN tem muito que ver com aquilo que é a nossa personalidade. Estou a falar minha e do Diego. Depois temos as nossas diferenças, aliás. Eu acho que aquilo que é a dinâmica de jogo podem descrever que as equipas são equipas aguerridas, equipas com ambição, com determinação, mas isso, quem não tiver isso hoje no futebol, ou tem realmente uma equipa super talentosa e consegue com outros argumentos chegar à vitória, senão, e mesmo assim, normalmente esses ingredientes são necessários para se ganhar jogos. Nesse sentido, e alguns traços de personalidade de que fazia parte daquele grupo que nós tivemos juntos na Lazio, um grupo ganhador, difícil de lidar e de liderar para o treinador na altura, porque era tudo gente com um caráter muito forte. Não foi um ano de beijinhos, foi um ano de muita luta em cada treino para cada um ganhar o seu lugar na equipa, e depois no domingo e às terças-feiras, quartas-feiras, quando tínhamos jogos na Europa. Foi um ano muito bom, onde conseguimos dar outra vez à Lazio, ou seja, dar o segundo título à Lazio, o que não é fácil na Itália, e nos anos de ouro, como nesse tempo, onde estavam, sem dúvida nenhuma, os melhores jogadores do mundo. Mas isso faz parte do passado. Somos bons treinadores, com muita vontade de ganhar o jogo da manhã, e é nisso que nós estamos focados. Eu estou, pelo menos, e penso que o Diego, conhecendo também está. Eu vou fazer duas perguntinhas rápidas, vou tentar ser muito rápido, Rui. O Diego Simeone, hoje na conferência de imprensa, Sérgio, já elogiou a forma de jogar do Futebol Clube do Porto, já elogiou o Sérgio Conceição enquanto treinador e disse que era um teimoso e que não esperava que o Sérgio se tornasse treinador. Estes elogios feitos, o que é que pensa deles? E depois, se acha que essa igualdade que se fala das duas equipas, eu diria que se calhar são equipas diferentes. O Porto é uma equipa. O Porto é mais afirmativo, sobretudo quando tem bola, em relação ao Atlético de Madrid, que pode jogar mais na expectativa. São equipas diferentes. Como disse, são equipas diferentes. Eu acho que, e mesmo sem bola, são equipas diferentes.
Nós somos uma equipa, na minha opinião, na nossa organização defensiva, mais pressionante que o Atlético. O Atlético é um bocadinho mais paciente na sua recuperação de bola. Não estou a dizer que não pressiona e que não é forte naquilo que é a reação à perda, que é outra coisa. Ou seja, quando estão no seu processo ofensivo, na forma como reagem à perda, é muito boa. Aliás, eles têm feito alguns golos a partir dessa contra-transição, ou seja, quando o adversário pensa que ganhou e vai sair para o ataque, eles nesse momento roubam a bola e são extremamente perigosos, são muito agressivos naquilo que é o equilíbrio defensivo. Mas naquilo que é o seu processo defensivo, a sua organização, quando estão num bloco médio e médio-baixo, são mais pacientes do que a minha equipa. Há algumas diferenças. E com bola também acho que são equipas diferentes. Agora, o princípio, a base, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, está lá, são equipas ambiciosas, equipas determinadas, equipas que não viram a cara à luta, que disputam cada lance e pensam que cada lance pode ser decisivo no final do jogo. Eu acho que aí há semelhanças, mas naquilo que é a dinâmica do jogo são equipas diferentes. Sobre a questão de ser teimoso. Eu sou teimoso, ele não será menos. Estamos aqui a falar de alguém que eu conheço e que não é com certeza. Agora, achava que eu não iria ser treinador, na altura tinha 23 anos, era miúdo. Ele já era um bocadinho mais velho. Pois, ele se calhar já pensaria, porque já estava a pensar no final da carreira. Eu não, estava a pensar em atingir o auge e atingir o máximo. E nessa altura o meu foco era realmente para ser jogador e jogador de alto nível e demonstrar exatamente isso. O Diego, na altura, já se calhar pensava já aquilo que fazer depois da sua carreira futebolística. Por isso, daí ele pensar, se calhar, que eu via aquilo que era eu na minha teimosia de querer agarrar o meu lugar e jogar e estar disponível para a equipa, e não esperava ser treinador, porque eu não bitaitava sobre isso, ao contrário dele, que era mais bitaiteiro no balneário acerca daquilo que era a equipa. Boa tarde. Do lado do Atlético, além do Simeone, que conhece o Sérgio bastante bem de outras lutas, há também o Filipe, há o Herrera, há o próprio João Félix, que defrontou este Porto já algumas vezes e que ainda ontem prestou algumas declarações também a dizer que conhecia bem o Porto e que ia elogiar também este Porto. Acha que isso, de certa forma, é uma vantagem para o Atlético? Ou hoje em dia, com tanta informação, isso perde-se um bocadinho? É exatamente isso. Com tanta informação, eu acho que nós temos departamentos que trabalham muitíssimo bem naquilo que é a análise e a observação dos adversários. Acho que não necessito, sinceramente, eu, treinador, quando tenho um jogador que representa uma determinada equipa, não sei se estou aqui a cometer alguma gafa, mas penso que não. Eu acho que nunca falei com um jogador sobre a equipa adversária e os jogadores que jogaram nessas equipas. A informação é muita, os momentos são diferentes. O Filipe, o Herrera, quando estavam aqui, tínhamos uma equipa diferente, com nuances diferentes também na nossa dinâmica de jogo, por isso. Agora, há uma outra situação que sim, que a forma como nós vivemos e respiramos dentro do balneário, no sentido de conhecer esse ambiente, obviamente que isso é uma vantagem e que é importante para ele conhecer. Mas não vejo mais do que isso, sinceramente. Eu acho que não é por aí que se vai ganhar ou perder um jogo. Boa tarde, Sérgio. O Filipe disse que espera chegar ao jogo do Dragão entre o Porto e o Atlético com as duas equipas apuradas para os oitavos. Quanto ao Porto, calculo que não haja grandes dúvidas, mas o Sérgio partilha desse sentimento. Também gostava, por ter ex-jogadores lá e por conhecer o Simeone, que o Atlético fosse a outra equipa apurada do grupo. Eu gostava que nós fôssemos a equipa apurada. Depois a outra já, para mim, não vejo, sinceramente, quer dizer, não estaria mais alegre ou menos alegre. Também é muito fácil andar cheio de alegria, mas de qualquer das maneiras não me via muito mais alegre por ser o Atlético de Madrid, o Milan ou o Liverpool a seguir para os oitavos, neste caso. Luís. Bom dia, Sérgio. Luís Bom dia. Rocha Rodrigues José. Este Atlético, mais recentemente, tem se apresentado com uma linha de 3 atrás, de uma forma que se calhar é um bocadinho diferente do que foi o padrão na época passada. Pergunto-lhe que Atlético é que espera e se, como também costumava acontecer, ou aconteceu algumas vezes no ano passado, se poderá também encaixar nesse sistema. Quem é que encaixa? Nós? As duas equipas. O Atlético é verdade. O Atlético este ano
tem mudado um bocadinho, tem maioritariamente tem jogado em 3-5-2, com 3 homens no meio campo, 2 na frente, 2 homens bem abertos e 3 centrais, é verdade. Mas apanhamos o Atlético num momento em que ficamos sem perceber como é que vai ser, porque no último jogo contra o Espanhol jogaram em 3-4-3, ok? E depois ao intervalo mudaram para 4-3-3. Eu sei que o Simeone gosta, e durante este tempo todo de Atlético, maioritariamente jogou em 4-4-2. Estamos aqui já a falar de vários sistemas, o que não invalida que, conhecendo aquilo que é a dinâmica da equipa, independentemente do 3-4-3, do 3-5-2 ou do 4-3-3 ou do 4-4-2, há qualidade em todos os setores. Há uma construção normalmente a 3, há sempre 2 homens a darem muita largura à equipa e profundidade nos corredores laterais, e também homens na frente, com uma dinâmica muito interessante entre aquilo que é os movimentos em apoio e movimentos nas costas da linha defensiva adversária. Independentemente depois daquilo que seja o sistema base, ou seja, a estrutura inicial, aquilo que ele pensar em começar o jogo, nós estamos preparados para esse cenário, para esses cenários, diferentes cenários, percebendo quais são os pontos fortes da equipa, dependendo também um bocadinho dos jogadores que vão iniciar, não é? Porque se jogar Griezmann e Suárez na frente, é diferente de jogar Griezmann, Suárez e Correia, por exemplo. Se jogar o Llorente a falso lateral ou lateral ala, é diferente de jogar o Trippier, por exemplo. O Carrasco tem jogado sobre a esquerda, mas também tem jogado na frente. Quem é que joga ali nos 3 do meio campo, ou seja, essas características individuais depois dos jogadores é que vai ditar aquilo que tem que ser, não. Nós temos como base trabalhado algo no nosso sistema, obviamente com essas variantes, com essas nuances que possam haver da parte do adversário, e nós ajustando defensivamente aquilo que temos que ajustar, e depois nós com bola também aproveitarmos algumas das coisas que eu acho que podemos aproveitar contra esta equipa do Atlético. É isto, o fantástico da Liga dos Campeões é nós defrontarmos estas equipas, defrontarmos jogadores que são fortíssimos e com várias opções para o treinador adversário nesses diferentes setores, e que podem dar uma dinâmica à equipa diferente, mesmo jogando em 3-5-2, mudando uma ou outra peça já faz coisas diferentes. Então nós temos que estar preparados para isso, conhecendo bem individualmente aquilo que é a equipa do Atlético e que os jogadores é que podem ser diferente de outros que têm jogado normalmente ou jogado mais. Dou-lhe um exemplo: o Lemar jogando a média interior é um jogador diferente de um Coca, por exemplo. O Coca pode jogar mais numa posição de médio defensivo, com 2 interiores a ser o Llorente, por exemplo, e o Lemar, e já dão ali uma dinâmica diferente à equipa. Nos corredores laterais, como eu disse, também exatamente a mesma coisa. Se joga o Lodi, se joga o Carrasco, se o Carrasco joga mais à frente, se joga o Renan Lodi mais como lateral esquerdo, isso pode mudar aquilo que é essa mesma dinâmica. Cabe-nos a nós percebermos o que é que eles podem fazer nas diferentes situações, conhecendo bem aquilo que é essas variantes e essas possibilidades de mudar, e essa riqueza de plantel que tem o Atlético de Madrid. Tá? Obrigado.